Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Valdinei aqui, sejam bem-vindos ao canal. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das soluções. Hoje vamos falar especificamente sobre a concentração das soluções. Falaremos sobre a concentração comum e a densidade. Lembrando que a aula 1 desse conteúdo já está disponível no canal, vou estar deixando no card aqui em cima. Lá eu faço a introdução e apresento os aspectos introdutórios desse conteúdo. Quem não assistiu, dá uma olhadazinha lá. Tranquilo? Antes de iniciarmos, quem não for inscrito, se inscreve no canal, assiste até o final. Se você gostar, deixa seu like para fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Tranquilos? Então vamos iniciar. Então, quando falamos de concentração das soluções, é importante a gente refletir sobre alguns conceitos. Por exemplo, a importância de medir. Eu trouxe aqui alguns exemplos mostrando a aplicação de algumas formas, de algumas unidades de concentração que encontramos no nosso dia a dia. O primeiro exemplo aqui, eu trouxe uma taça de vinho. Esse vinho aqui específico, ele tem um teor alcoólico de 12%. O vinho, bem como a cerveja e outras bebidas, fazem parte das bebidas fermentadas. Elas têm o teor alcoólico mais baixo. Por outro lado, tem bebidas que nós chamamos de bebidas destiladas. A vodka, a tequila, tem o teor alcoólico maior, certo? E o teor alcoólico, o percentual de álcool presente nessas bebidas, é uma forma de medida de concentração. O diabetes, por exemplo, que é uma doença causada pela ou insuficiência da insulina ou uma mal regulação, que a insulina é um hormônio que controla a glicose no sangue, certo? Então, os limites ideais, digamos assim, os limites de referência do diabetes é de 70 a 100 miligramas por decilitro. Quando você tem uma quantidade nessa faixa etária, decilitro, para quem não sabe, é a mesma coisa que 100 ml. Então a pessoa está nos limites normais. Quando você tem um valor acima disso, você já está começando a se tornar pré-diabético. Se não me falha a memória, acima de 125 você já é considerado diabético. Então, outra medida de concentração, 100 miligramas por decilitro, para verificar se a pessoa está diabética ou não, por exemplo. O bafômetro. O bafômetro é um instrumento que é utilizado para aferir a concentração de álcool presente na corrente sanguínea. O bafômetro foi instituído no Brasil por meio da Lei Seca, que é uma lei que regulamenta a quantidade de álcool presente na corrente sanguínea, que permite que você está apto ou não a conduzir algum veículo automotor, certo? Essa regulamentação do bafômetro, ela está presente no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Até algum tempo atrás era permitido uma certa quantidade. Hoje a tolerância é zero para álcool, só que existe uma margem de erro por meio do instrumento, que é de 0,04 miligramas por litro, certa margem de erro. Mas um simples copo de cerveja, uma taça de vinho já é suficiente para acusar no bafômetro e você ser considerado inapto a dirigir, certo? Então, a medida da quantidade de álcool presente na corrente sanguínea por meio do bafômetro é outra forma, utiliza de outra forma de concentração, certo? Aqui eu trouxe um exemplo da água. A água, por ser uma substância polar, ela é um ótimo solvente, ela dissolve muitas substâncias e por esse motivo, por ser um ótimo solvente, ela consegue dissolver várias substâncias indesejáveis, então ela fica poluída com facilidade. Dentre as formas de poluição, a água ela pode ser poluída por metais pesados, chumbo, mercúrio, e mesmo sendo em pequena quantidade, a poluição da água por meio de metais pesados geralmente é aferida por ppb, partes por bilhão, ppm, partes por milhão, ou até mesmo ppt, partes por trilhão. Essas formas de concentração aqui, presente, por exemplo, no creme dental, a gente podemos encontrar essa forma de concentração, são outros exemplos que utilizamos. Então, na realidade, o que seria a concentração das soluções? A concentração das soluções, ela mede a quantidade de um soluto presente em 1 litro de solução.
presente em 1 litro de solução, onde a solução será a junção do soluto mais o solvente. Então, esses exemplos citados aqui, eles envolvem algumas das formas, alguns dos tipos de cálculo de concentração que nós vamos ver no decorrer dessa aula e das próximas aulas. Ok? A primeira forma de concentração que eu quero apresentar para vocês, que é a mais comum, inclusive o próprio nome já indica concentração comum, representada pela letra C. A concentração comum, ela diz simplesmente o seguinte: ela mede a quantidade em gramas, vou até destacar isso aqui que é importante, a quantidade em gramas do soluto presente em 1 litro de solução. Então, a quantidade em gramas de soluto presente em 1 litro de solução, quando eu faço essa divisão, eu encontro a concentração comum. Trouxe aqui um exemplo. Imagina que eu tenho aqui 20 gramas de NaCl, cloreto de sódio, em 1 litro de água. O sal, nós sabemos que é o soluto, pois ele se dissolve, e a água é o solvente, pois é quem vai dissolver. Então, dividindo a massa do soluto, que é 20 gramas, por 1 litro de solução, que é a solução completa aqui, eu terei 20 gramas por litro. Então, a concentração de sal presente nessa solução será 20 gramas em 1 litro. Outro exemplo aqui, se eu tiver 60 gramas de sal em 3 litros de solução, dividindo 60 por 3, continuamos tendo 20 gramas por litro. Então, veja que aqui as duas soluções têm a mesma concentração, mesmo tendo volumes diferentes. Porque quando eu aumentei a quantidade do soluto, eu também aumentei o volume da solução. Então, são soluções equivalentes do ponto de vista da concentração. Então, de forma bem simples, a concentração comum mede a quantidade em gramas do soluto existente em 1 litro de solução. De forma matemática, podemos equacionar a concentração comum por essa simples expressão. Será a massa do soluto dividido pelo volume da solução. É importante destacarmos que as unidades de medida fazem diferença. A unidade padrão para a concentração comum é gramas por litro, onde o soluto esteja em gramas e a solução esteja em litros. Só que podemos encontrar outras unidades, miligramas por litros, gramas por centímetro cúbico. E aí, o que é importante sabermos? Caso a questão, o exercício, ele não peça nenhuma unidade, você tem que fornecer o resultado na unidade padrão, que é gramas por litro. Algumas questões, ela pede qual unidade ela quer o resultado. Por exemplo, forneça a concentração em gramas por litro, em miligramas por litro. Esse tem que estar antenado para ver como que a questão pede. Para entendermos melhor isso, vamos para um exemplo. Um exemplo bem simples aqui. Diz o seguinte: calcule a concentração em gramas por litro. Veja que nessa questão ele pediu a unidade. Calcula a concentração em gramas por litro, certo? De uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela contém 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Então, a questão bem tranquila, de concentração comum, e aí vamos ver a resolução, certo? Primeira coisa que eu aconselho você fazer, quando for resolver questões desse tipo, seleciona, separa os dados que a questão fornece. Por meio dos dados do que ela fornece, fica bem fácil da gente chegar a uma conclusão. Então, nessa questão, a massa do soluto é 60 gramas. Quem que é o soluto? É o nitrato de potássio, é o sal. E o volume da solução ele já fornece 300 centímetros cúbicos. Então, eu tenho a massa e tenho o volume, fica bem tranquilo de eu encontrar. Só que detalhe, se a gente simplesmente jogar na fórmula e encontrarmos, dividir a massa pelo volume, não será a resposta que a questão pede, pois a unidade de medida aqui é em gramas por litro. Então, inicialmente, vamos fazer a conversão bem simplesinho. Por meio de uma regra de 3, transformaremos centímetro cúbico em litro. Você lembra da relaçãozinha que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml ou mililitro, tanto faz. Então, 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Se eu tenho 300 centímetros cúbicos, a questão forneceu, isso vai dar quantos litros? Fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, certo? Eu chamo popularmente de cruz credo. Resolvendo aqui, nós vamos ter que 1000 vezes x é 1000x, 1 vezes 300, 300. O 1000 que está junto do x, multiplicando, ele deve passar para o outro lado dividindo. Dividir algum valor por 1000 é bem simples, é só você retroceder a vírgula 3 casas. 300 dividido por 1000, vamos encontrar 0,3 litros. Então, a gente já sabe que 300 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,3 litros. Substituindo na fórmula agora, bem tranquilo, concentração, massa sobre o volume. Então, teremos que a concentração será a massa, 60 gramas, volume, 0,3 litros.
60 dividido por 0,3, olha como é fácil dividir. Eu, multiplicando por 10 em cima, adicionaria um zero. E multiplicando por 10 embaixo, eu só andaria uma vírgula para esse lado. Ficaria 600 dividido por 3. 600 dividido por 3, 200. Então, essa questão aqui teria uma concentração de 200 gramas por litro. Então, é uma questão bem tranquila. A maioria das questões de concentração comum são dessa forma. Você só precisa ter cuidado com as unidades, porque muitas questões fazem essa pegadinha de fornecer os dados em uma unidade e pedir a resolução em outra unidade. Então, você inicialmente, caso necessário, faz a conversão por uma simples regra de 3 e você encontra. Então, nesse caso, eu teria 200 gramas por litro. Tranquilo? Muitas pessoas confundem concentração comum com densidade. Confesso que é muito parecido, só que tem uma diferença crucial entre as duas. Primeiro, vamos entender o que seria a densidade. A densidade ela mede a quantidade em gramas da solução. Olha a diferença aqui, ó. Quantidade em gramas da solução existente em 1 centímetro cúbico da solução. Então, a concentração comum é a quantidade em gramas por litro. A densidade, a unidade padrão, é gramas por centímetro cúbico. E na concentração comum é a quantidade em gramas do soluto. Na densidade é a quantidade em gramas da solução. Faz uma grande diferença. Certo? Para entender melhor de onde que surge a definição de densidade. Imagina aqui 4 blocos, 4 cubos do mesmo volume, do mesmo tamanho, de materiais diferentes. Um de madeira, um de água, no caso gelo, um de ferro e outro de chumbo. A massa deles, respectivamente, 0,8 gramas, 1 grama, 7,86 gramas e 11,4 gramas. Então, veja que para mesmos volumes, certo? As substâncias, elas têm massas diferentes. Substância diferente tem massas diferentes. E é justamente essa relação que nós conhecemos como densidade. Aquela substância que tiver uma maior massa para 1 centímetro cúbico de volume, ela terá uma maior densidade. Então, como todos eles aqui têm 1 centímetro cúbico, então a densidade da madeira, dessa madeira em específico, seria 0,8 gramas por centímetro cúbico, de 0,6 a 0,8, porque dependendo da madeira, ela pode variar aqui. Da água seria 1 grama por centímetro cúbico, do ferro 7,86 gramas por centímetro cúbico e do chumbo 11,4 gramas por centímetro cúbico. Certo? Então, equacionalmente, a densidade é bem simples, é basicamente similar à fórmula da concentração comum. Então, a densidade será a massa dividida pelo volume, só que a diferença vai estar aqui, ó, é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Certo? Lembrando, o que é a solução? A solução é a junção do soluto mais o solvente. Da mesma forma que o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. E outra característica importante é que a unidade padrão para a densidade é a massa estando em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Tranquilo? Então vamos para um exemplo para entendermos melhor como que é empregado. O exemplo diz o seguinte, uma questão bem interessante aqui de densidade. Veja só, uma questão da Unifor. Um objeto sólido de massa 90 gramas e volume 100 centímetros cúbicos encontra-se no fundo de um recipiente de um líquido de densidade 0,6 gramas por centímetro cúbico. Misturando-se um com um outro líquido de densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico, o corpo começa a flutuar quando a densidade da mistura em gramas por centímetro cúbico for superior a. Então, veja que é uma questão bem interessante. Ele diz inicialmente que tem um objeto, da massa do objeto, e que esse objeto está imerso em um líquido, certo? Um líquido de densidade 0,6 gramas por centímetro cúbico. E diz que ele está no fundo do recipiente. Adiciona outro líquido de densidade diferente e o objeto sobe. Ele passa a flutuar. Ele quer saber qual deve ser o valor da densidade da mistura dos dois líquidos para que o objeto comece a flutuar. Questãozinha bem interessante. Primeira coisa que devemos fazer, vamos recolher os dados da questão. A questão ela nos fornece os seguintes dados. Diz o seguinte, a massa do objeto é 90 gramas. Então, o objeto aqui de massa é 90 gramas. O volume do objeto, 100 centímetros cúbicos, certo?
O líquido 1, onde o objeto estava imerso, eu coloquei aqui, densidade do líquido 1, 0,6 gramas por centímetro cúbico. O líquido 2, que será misturado, será adicionado a esse líquido, tem densidade, aqui, 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então, a primeira coisa que temos que entender é o seguinte, vamos visualizar o exemplo. Aqui seria o líquido 1 e o objeto está no fundo do recipiente. Tranquilo até aí, né? Então, primeiro vamos saber qual que é a densidade desse objeto para a gente poder inferir alguma coisa. Lembra, como que é a forma de densidade? É só você dividir a massa pelo volume. Lembra que a massa é em gramas e o volume é em centímetro cúbico. Nesse caso, como a massa está em gramas e o volume em centímetro cúbico, não precisa fazer uma prévia conversão de unidades. Jogando na fórmula, nós vamos ter a massa 90 gramas, o volume 100. Dividir por 100, poderíamos cancelar um zero com um zero. Ficaria 9 dividido por 10, só voltar a vírgula em casa, uma divisão bem simples. Encontramos 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade do objeto. Após isso, vamos entender o resto do problema. Ele disse que adicionou um novo líquido. Então, eu coloquei aqui o sistema, onde eu coloquei uma mistura agora do líquido 1 e do líquido 2. Como é que eu sei que é uma mistura, uma solução entre eles? Porque eles se misturam. Se eles não se misturassem, não fossem líquidos miscíveis, formariam fases diferentes entre eles. Então, são dois líquidos que têm afinidade aqui, eles se misturam, certo? E após adicionar, o objeto flutua. A questão quer saber qual que deve ser a densidade dessa mistura aqui, para que esse objeto comece a flutuar. Então, fica bem simples. A densidade, ela nos diz também a localização de objetos dentro de um líquido. Quanto maior a densidade, se a densidade for maior do que aquele líquido onde ele está imerso, o objeto tende a afundar. Se a densidade for igual, ele tende a ficar no meio, e se a densidade for inferior, ele tende a flutuar. Então, primeiro, esse primeiro líquido, a densidade do objeto tem que ser superior à do líquido, porque ele afunda. E nós percebemos que a densidade do objeto é 0,9 e a densidade do líquido 0,6, por isso que ele afunda. Já essa mistura dos dois líquidos tem que ter densidade maior do que 0,9, porque o objeto começa a flutuar. Quando chegar igual a 0,9, o objeto começa a flutuar já, certo? E valores acima, o objeto fica em cima. Então, a gente pode concluir isso, que a densidade da mistura, solução 1 e solução, que é líquido 1 e líquido 2, tem que ser maior do que a densidade do objeto, porque o objeto vai flutuar. Para flutuar, tem que ter uma solução com densidade superior a dele. E eu sei que a densidade do objeto, nós calculamos aqui, é 0,9. Então, de forma bem tranquila, o objeto começa a flutuar quando a densidade da mistura em gramas por centímetro cúbico for superior a quanto? Superior à densidade do objeto. Superior a 0,9. Então, uma questãozinha bem bacana aí de densidade. Veja que, separando os dados da questão, ao separarmos os dados da questão, fica bem fácil de identificar. Separamos os dados, fiz aqui o sistema para podermos visualizar melhor como que funciona. Tem o líquido e o objeto imerso nele, então ele tem a densidade maior que a do líquido. Calculamos a densidade do objeto, certo? E aí, ao misturar os dois líquidos, ao adicionar o outro líquido, o objeto flutua quando a densidade passar a ser maior que a dele. Como a densidade do objeto é 0,9, o gabarito dessa questão, letra A. Questãozinha bem bacana aí, galera. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas que surgirem, pode deixar aí nos comentários. Nessa aula falamos sobre concentração comum e densidade. Lembrando que na aula introdutória das soluções, eu apresentei todas as características, os tipos de soluções, soluto, solvente, solubilidade, saturação de uma solução. Resolvi alguns exercícios para que você entenda melhor essa aula e as próximas. É interessante que você assista a aula. Tranquilo? Como vocês já sabem. Valeu!